página 112. Cristo, sacerdote eterno e perfeito, capítulo 7, verso 26. O autor da epístola agora reverte ao argumento deixado no capítulo 5, versículo 10, no qual se referia a Cristo como sumo sacerdote, deu serviço divino de ordem mais elevada do que aquela estabelecida sob a lei mosaica. Esta ordem sacerdotal é de origem divina e segundo a ordem de Melquisedeque. Tá? Quem lembra quem é Melquisedeque? Sacerdote surgiu quando? Abraão. E quem consagrou ele a sacerdote? Abraão. Foi Deus. Porque ele aparece no cenário. Acha que é Jesus? É um tipo. Então, ele apareceu no cenário do nada, né? Não tem genealogia, ninguém sabe quem é o pai, quem é a mãe de Melquisedeque, mas ele era sacerdote e foi reconhecido por Abraão como sacerdote de Deus, né? Aonde Abraão dizimou para ele, né? Entregou o dízimo para ele. Então, o ofício sacerdotal, ele não era coisas da época de Moisés, é algo que já existia em Deus, porque o que era um sacerdote? Era alguém que iria mediar o homem para com Deus, né? Fazer o homem ter acesso, perdão, entender que estava perdoado, né? O sacerdote naquela época, ele era uma espécie tanto de sacerdote religioso, como ele tinha que compreender um pouquinho de medicina, né? E compreender um pouquinho de lei e muitas outras coisas. Por quê? O leproso, quando fora curado, Jesus cura 10 leprosos. E o que Jesus aconselha a ele? Vai e mostra-te ao sacerdote, porque era quem que poderia dar o veredito que ele estava curado? O sacerdote. Ele iria examinar e iria dizer se tinha lepra ou não ainda na carne daquela pessoa, né? Então, isso era o sacerdote antigamente. Só que, desceu um mistério, né? Só que Cristo é o sacerdote eterno, né? Então, irmãos, ele é aquele não só que examina, mas ele também cura. Ele não é só aquele que absolve, mas ele também é aquele que nos justifica, né? Toda a nossa culpa, além dele expiar, tirar os nossos pecados, ele nos justifica. Sabe o que é isso? Deixar a gente sem culpa alguma. É como se não tivesse dívida, é como se não tivesse débito. Por que o de Cristo é perfeito? Porque aqui na terra, quem iria oferecer um sacrifício ao sacerdote, depois tinha que vir oferecer de novo ao sacerdote, porque aquilo nunca terminava, era um ciclo. Então Cristo é aquele que nos purifica para sempre. Amém? Então Cristo, mediador de uma melhor aliança. Irmãos, é isso que a gente precisa entender. Nós estamos numa nova, por isso que se fala Novo Testamento, uma nova aliança, um novo pacto que foi feito através de Cristo. É por isso que hoje
eu não preciso, se eu pecar, eu não preciso chegar aqui, chamar o pastor Anderson e falar: pastor, eu pequei e preciso aqui oferecer aqui um animal para me purificar do meu pecado, né? Então, irmãos, tem pessoas hoje que vivem assim. Ela peca, ela erra. Eu errei, vou comprar um ventilador para a igreja. Amém, tu vai abençoar a igreja, mas seu pecado vai continuar lá. Né? Ventilador para a igreja, comprar algo para a igreja. Né? Então, irmãos, não é coisas que vai fazer você purificar o seu pecado, né? É Cristo. Eu pequei, vou subir um monte 7 vezes para ver se eu fico perdoado. Vou subir aí um monte 7 caçadas de joelho para ver se eu fico perdoado. Não. Assim, essa igreja que tipo, adventista que ainda, eles acham que ainda tem que guardar o sábado, tem que pode beber um pouco. Então, ainda quase estão presos nessa. Isso aí, na tradição judaica. É o que a gente precisa entender muito bem, irmão. A gente precisa, eu falo no seminário, eu estou remoendo isso aqui com vocês bastante tempo. Por quê? Para vocês compreenderem. O povo judeu, é claro que é o povo eleito, é o povo escolhido de Deus. Mas eles têm a etnia deles, eles têm a cultura deles, eles têm o costume deles, eles têm a tradição deles. É igual, irmãos, a gente hoje, muita seita, ela é levantada, e às vezes não é as seitas mais perigosas, a gente chama de seita, né? Mas existem igrejas evangélicas aí que a gente considera praticamente seita, mas às vezes é por causa de uma doutrina, por causa de algo que eles pegam na Bíblia e querem inserir como doutrina, ensinamento, sem analisar. Por isso que o irmão Marco colocou, é muito sério isso. Um pastor despreparado de conhecimento. O pastor precisa ter um conhecimento, né? Todos precisam ter, mas o pastor precisa ter, né? Então, você vai ver, né, a gente fala com muito respeito, a igreja Restauração, a igreja Congregação Cristã do Brasil, são igrejas que usam véu. Sinais e Prodígios, usa véu, né? Então, mas onde está baseada a doutrina do véu deles? Está baseada em Coríntios, que nós estudamos. Por que Paulo aconselha as mulheres a usar véu ali? Porque você vai ter que analisar a cultura, o costume daquela região. Elas não usavam véu. Então elas ficavam descobertas para que o homem visse sua beleza e tudo mais, né? Como um mercado, né? E para se oferecer. Então, isso era costumeiro, né? Então, existiam muitas mulheres, e isso, com isso tudo, as mulheres comuns também não usavam o véu. Então, ficava difícil diferenciar quem era uma mulher da vida, né? Que podemos dizer que do comércio do seu próprio corpo, e uma mulher dona de casa normal. É como a gente vê hoje, né? Hoje você vai olhar aí uma mulher se vestindo totalmente vulgar, mas ela não é uma prostituta, mas ela se veste igual uma, tá entendendo? Então Paulo, quando chega lá, ele vê exatamente isso, as mulheres se vestindo igual às mulheres. Então ele falou: as mulheres usem o véu para se diferenciar, né? Porque o véu é no lugar do seu cabelo, porque elas pesavam pelo cabelo, né? Ele não está mandando elas cortarem o cabelo, né? Então, em outra doutrina, ele vai falar exatamente disso. Por que ele vai falar exatamente disso? Ele vai falar: quer usar o véu? Então corte o teu cabelo, porque o cabelo é o véu da mulher. Por que ele vai ter o trabalho de falar isso em outra doutrina? Porque
ali as mulheres. Então existia essa preocupação ali, né? Então, eu estou com um probleminha quase idêntico aí. Então é isso que a gente precisa entender, exatamente isso. As pessoas estão se prendendo a apetrechos, né? Pausar. Então tem pessoas que pensam assim, ó, aquele paletó que subiu com 7 castiçais, é esse que eu vou pregar. Me chamaram para pregar, vou botar aquele paletó do monte, né? Também já foi assim, irmão. Né? Também assim, tinha um paletó que eu subi um monte, achava que aquele paletó era mistério, né? Mas então, quando a gente vai conhecendo a Cristo, a gente vai ver que o poder das coisas não está na matéria, né? O poder, lembra quando o filho da mulher que Eliseu estava hospedado morreu, Eliseu manda Geazi levar o bordão dele, o cajado dele, e colocar lá. Aconteceu o milagre? Era o cajado de Eliseu, irmão, de Eliseu. Quando aconteceu o milagre? Quando ele foi lá e deitou sobre o menino, né? Então o poder está em nós, dentro de nós, na nossa vida. A gente precisa entender exatamente isso, irmão. A gente crê no óleo da unção, a gente crê, só que o óleo é símbolo de quê? De algo que habita dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. O poder não está no óleo, o poder está em nós, está na tua oração. Lembra alguns milagres que Jesus operou? Das pessoas que criam nele, né? Que criam mais do que os discípulos diziam. Só uma palavra, Senhor, que vai acontecer. E acontecia, né? Então, irmãos, a gente precisa desprender do material. Então foi isso. O nosso Cristo é o sacerdócio perfeito, né? Hebreus vai mostrar exatamente isso, a perfeição de Cristo, uma melhor aliança, irmão. É o que Cristo está nos propondo, para a gente se desprender do passado, né? O poder de milagre está diante de nós, está diante da nossa vida, né? Não é a roupa que você subiu um monte, não é a água que você orou, né? Irmão, não estou desmerecendo, cada ato de fé, amém, é válido, né? O nosso Deus não trabalha por via de regra. Nós vamos ver Jesus fazer cuspe, nós vamos ver Jesus fazer um monte de coisas diferentes. Por quê? Você vai ver os milagres que Jesus opera, você vai ver que a maioria dos milagres não é um igual ao outro. As maneiras são diferentes, porque Cristo não vive dentro de regras. Cristo não, irmão. A gente que cria regra, a gente vem para o culto e especula. Não, Cristo hoje vai operar assim. Que nem esse mês eu botei um mês da busca do Espírito Santo. Mas na verdade, irmãos, todo culto precisamos buscar o Espírito Santo, né? Nós temos um culto de libertação, estamos aqui, culto de necessidade, pessoas de mim nós estamos aqui ensinando a palavra de Deus, e tu acha que essa palavra não está nos libertando, não está tratando com a nossa vida, né? Então a gente quer especificar, vamos fazer um congresso de avivamento. Estamos dizendo, é nesse dia que Cristo precisa avivar, né? Então Cristo não precisa de regra, né? É claro que a gente estimula, a gente encoraja. O propósito nosso é encorajar, despertar as pessoas para isso, né? Mas se Cristo vai encher alguém, se Cristo vai revestir alguém de poder, compete a Ele. Mas que é mais um despertamento para que as pessoas despertem a buscar o Espírito Santo de Deus. Eu vejo que essa criação, né, de tematizar o culto, eu não acho isso errado, né?
mas é uma forma de estimular. Acredito não os da casa, mas estimular os que vêm na rua, sabe? A pessoa chega ali, eu estou falando, passou na rua ali, aqui está escrito aqui que quarta-feira, lá, culto de avivamento. A pessoa está ali fora, naquele culto lá de quarta-feira, culto de avivamento. Se Deus vai avivar ou não, é ele que Verdade. vai acontecer, mas depois eu vejo uma forma de estimular, né? É o que você está falando aí. Verdade. Então, irmãos, quem estava falando aí? Tinha alguém falando? Mas não. Não? Então vamos lá. Cristo trouxe maior glória na adoração a Deus. Tá? Hebreus 9 vai dizer que Cristo trouxe maior glória na adoração a Deus. Sob a ordem mosaica, entendia-se que não havia livre acesso à presença de Deus, somente uma vez por ano, e isso por meio de um representante, somente diante de sacrifício cruento, podia o povo aproximar-se de Deus, né? Era sacrifício cru, irmãos, não era queimado no altar do holocausto, não. Degolava um cordeiro ou um bode, né? E levava ao lugar santíssimo ali e espargia o sangue ali na tampa da Arca da Aliança, no propiciatório. Só que hoje a gente adora a Deus a todo momento. Hoje a gente entra na presença dele a todo momento. Se eu quiser, eu entro na presença dele agora, a qualquer instante, eu entro na presença de Deus. Hoje a gente tem a liberdade de viver na presença de Deus. É por isso que Paulo disse, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Ou seja, ele está dizendo, a gente tem uma liberdade de estar 24 horas na presença de Deus. Amém? A eficácia do sacrifício de Cristo. Por que eficaz, irmãos? Porque o poder do sangue de Jesus, ele só tem poder onde tem arrependimento. E por que os sacrifícios de animais não tinham eficácia muitas das vezes? Porque eles se acostumaram a oferecer sacrifício. O que acontecia? Vamos supor que se aqui hoje você pecasse, e se você pecasse, a sua obrigação era trazer uma cadeira para a igreja. Você iria se acostumar. Poxa, pequei, pastor, essa cadeira, eu cometi isso, está aqui. E você iria criar nisso uma rotina e não mais arrependimento. Então toda vez que você pecasse, traria uma cadeira para a igreja. Então eu entenderia que ali estava perdoado pela igreja. Mas é que Deus. Só que Cristo, Deus chega a um ponto de dizer, vossos sacrifícios, vossas ofertas, eu tenho rejeitado. Por quê? Porque não tinha eficácia. Eles ofereciam, mas não se arrependiam. Eles se ofereciam, mas não tinham culpa, não tinham remorso, não tinham dor daquilo que tinham cometido. Quem matava, voltava a matar. Quem roubava, continuava roubando. E ia só lá oferecendo sacrifício, né? Então, irmãos, por isso não tinha eficácia. E por que hoje tem, pastor? Se tem pessoas que às vezes pedem perdão e não se arrependem, elas pedem perdão e não são purificadas. Porque pedir perdão é uma coisa, mas receber o perdão é outra. Porque o meu Cristo, ele perdoa quem se arrepende. Quando há arrependimento, e ele conhece, porque a pessoa pode enganar a mim, dizer, estou arrependido, pastor, mas não engana ele, porque ele conhece. Então, por isso que esse sacrifício foi eficaz, porque quem se ofereceu conhece a vida daquele que vai fazer uso ou se valer do sacrifício de Jesus Cristo. Amém?
O pecado imperdoável, nós já até falamos um pouquinho na primeira parte. O sacrifício de Cristo nos faculta o acesso a Deus. Entretanto, Deus exige de nós responsabilidade no uso de seus dons, mas deseja principalmente de nós uma vida de santidade. Ué, pastor, eu posso ter dom sem santidade? Pode. Qualquer pessoa pode ter dom. Você pode chegar aqui, profetizar, falar línguas estranhas, ser usado para curar alguém e não ser uma pessoa santa. Por quê? Dom não salva. Dom é para edificação da igreja. Eu pregar aqui, ensinar aqui, não quer dizer que eu estou salvo. De maneira nenhuma. É a minha santidade. É a minha comunhão com Deus. É eu ter um caráter santo diante do Senhor. Então, isso que a gente precisa colocar em mente. Dom não é símbolo que aquela pessoa é muito santa. Não é pelos dons, porque dom é dom. Dom é diferente de fruto do Espírito. O caráter cristão é moldado pelos frutos que ele tem através do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é conhecida simplesmente pelos dons, é conhecida pelos frutos do Espírito Santo. Então, quando nós olhamos para isso, você vai ver muita pessoa que tinha dom e hoje está no Espiritismo, que tinha dom e hoje está servindo ao diabo, Poxa, mas não era profeta? Era profeta. E daí? Mas não tinha santidade, Então, irmãos, a gente precisa compreender que Deus dá. Mas por que Deus dá dom a uma pessoa que anda de qualquer jeito, de qualquer maneira? Porque, irmãos, às vezes você que se julga santo não quer, não quer ter, não quer receber, entra para o culto, fica de qualquer jeito, de qualquer maneira. Então, irmãos, a gente precisa entender que Deus, Ele é tudo. Eu li uma história esses dias do pastor Sérgio Balsar, na pregação dele, ele disse que conhecia um pastor, pregava muito bem, profetizava, cantava super bem também. Aí ele falou que foi conhecer a história do pastor. Esse pastor morreu com a faca cravada no peito com a sua carteirinha de pastor. Ele mantinha de oculto relações com o homossexual. Aí, mas só que ele falou que até ele mesmo era enganado, porque chegava lá, profetizava, cantava, pregava com uma potência, mas só que aí depois recebeu a notícia e eles descobriram depois que o pastor fazia o culto. Aí ele foi explicando, agora você me pergunta como aquele homem mantinha aquelas coisas no culto e era usado de tal forma. Ele disse, eu não sei, existem coisas que pertencem à esfera de quem compete a Deus saber. Então tem coisas que a gente não entende. Eu não entendo como aquele homem fazia aquilo tudo e era usado por Deus. Aí ele até disse, uma hipótese pode ser que ele era usado até mesmo para a própria libertação dele, quem sabe? Vai saber. Isso aí. Então, por quê? Isso não salva, não é padrão de santidade. Então, busque os dons, seja cheio do Espírito Santo, dom é necessário para a igreja, não é com isso, com o que o Gustavo falou, com o que eu estou falando, que você vai ficar desmotivado de buscar os dons. Você precisa buscar, a igreja precisa de membros que tenham dons espirituais, eles estão aí para serem buscados, para você pedir, para você receber de Deus os dons espirituais para a edificação da igreja. Então é necessário, irmãos, Então o pecado imperdoável, como a gente estava falando, essa questão é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, que muitas das vezes, é cometida até por esses
que foram usados por Deus, que foram instrumentos nas mãos de Deus, tá? Mas, como o Gustavo está falando, isso também a Deus compete, irmãos. Eu nunca pude apontar alguém e dizer aquela pessoa ali não tem mais perdão porque ela blasfemou. Eu não conheço, né? Eu não sei da intenção do coração. Pode falar, irmão. Quando eu pedi tinha uma passagem que o pastor Paulo falava dos viajantes, exatamente sobre isso. E ao terminar de fazer o viagem radical, conversando com conhecidas aqui na Paraná, ele falou: a coisa mais difícil que tem é fazer o viagem, mas é viver. Porque você, a gente aprende muita coisa no viagem radical. Eu aprendi muita coisa no viagem radical. Mas o grande problema é você viver. Eu entendo dessa forma que ser cristão, qualquer um de nós pode ser. E, entretanto, estar cristão é um grande problema. Essa frase aí realmente é interessante no nosso início. Ele sempre foi um cristão, mas nunca viveu como tal. Por isso, quando ele pega lá. Aí esses atos ocultos, muitas das vezes, as pessoas não conseguem enxergar. Porque ele não consegue. Aquela situação de permissão que a gente estava falando inicialmente dos pastores. Quando ele não tem com quem se reportar uma situação, ele acaba fazendo o quê? Sendo uma pessoa conflita. E muitas das vezes passa tempo e ele acaba acreditando que ele é correto, que ele está certo, e esse perverso dado acaba sendo uma razão própria. Ele consegue fazer isso acontecer. Orar, né, fazer milagres por alguém, qualquer coisa, ser um pastor fantástico. Entretanto, a sua própria vida não tem que viver. Imagina que ser pastor é ser terrível. Todos, ele ouve a todos. E quem ouve a ele? Recebe a vida. Depois de uma situação dessa, será que assim, talvez isso vai concordar? Será que também não falta temor? Falta, e às vezes, hoje em dia, as pessoas têm muita. As coisas mudaram e mudam, né? Não tem jeito. O mundo vai evoluindo, as coisas vão evoluindo e tudo vai mudando mesmo, né? Só que o que acontece? Hoje em dia é isso, as pessoas perderam o temor. Se acostumou com o pecado. Tipo assim, está dando certo, é como Sansão. Está dando em nada, vou vivendo, vou fazendo. Está normal. Como assim? A gente todos nós erramos e pecamos. Mas às vezes dá um bonito de nós assim, a gente bate em nós mesmos, assim, sabe? Quando a gente erra, né? Eu não queria ter feito isso, mas, poxa, eu lá tem que perdoar para a pessoa, e quando você lá pedir perdão, você disse que isso é um respeito, não perdoa, você tem que pegar. É por isso que João Batista disse: produzam frutos de arrependimento. Um desses é o remorso, a tristeza, né? Então, pessoas que vai pecando e acha que está normal, está tranquilo, né? Que não tem nada, acostumamos com aquela oração: Pai, perdão dos meus pecados, pensamentos, palavras e obras, né? Acostumamos, né? Esse tipo de pedir perdão assim, né? Superficialmente, né? E na verdade, né? Uma coisa superficial, que já faz parte da nossa oração, mas a confissão é diferente, né? Até na oração a gente já ora errando. Porque a Bíblia vai dizer para a gente fazer uma oração o quê? Repetida. Repetitiva. Você só vai ser perdoado se você está Verdade. Então vamos lá. A eficácia, pecado e perdão, os elementos essenciais da fé, Hebreus 11:1. Aí vocês vão marcar agora. A fé, conforme a palavra de Deus, é a condição básica para ser salvo e receber de Deus auxílio em todos os aspectos.
Então, irmãos, a fé é a condição básica para ser salvo, irmão. Sem fé é impossível, né? O escritor aos Hebreus, ele vai falar impossível agradar a Deus. Então é a base para a gente ser salvo. Não é que eu oro muito, eu sou salvo porque eu oro muito. Não. Eu sou salvo porque eu jejuo o mês inteiro. Não. Você jejua para se manter. Você ora para se manter. Porque você é salvo pela sua fé. É a sua fé que te dá a garantia de ser salvo. Hoje você tem a convicção da sua salvação. É porque você orou hoje? É porque você jejuou hoje? É porque você leu a Bíblia hoje? É por causa da sua fé. Hoje, pela sua fé, você sabe que você se salvo. É claro que a gente precisa orar para nos manter. A gente precisa jejuar para nos manter. A gente precisa ler a palavra para nos mantermos salvos. Porque não existe também esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre, não. Né? Não. Oi? Pastor Miguelano que nunca fez, né? Pastor Augusto de Poder, o cara é ótimo, mas tem uns pontos que, né? Verdade. Então vamos lá. Tudo é presbiteriano. A perseverança na fé e santidade, né, era o que ele aborda aí no final da carta, né, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por que ele aborda isso? Porque a gente, de toda a mensagem, porque a conclusão ela precisa ser o desfecho, tanto de vocês que pregam ou de quem ensina, porque é o que você mais vai lembrar do término, das últimas palavras. O que eu falei aqui no início, se eu perguntar, então você já esqueceu. Como eu comecei aqui a aula, a maioria já esqueceu, né? Então, por quê? O que você mais vai lembrar? O que eu vou dar as minhas últimas palavras. Isso aí você lembra. Então, ele vai deixar o que? Para o final da carta, a perseverança na fé e a santidade, porque era o que eles precisavam ter de tudo isso para se manterem e receberem a sua salvação. Amém? Evidências da vida cristã. Capítulo 13, ele conclui. O escritor sagrado adiciona no texto em estudo uma variedade de breves declarações que contém algumas exortações práticas para que o crente viver a vida cristã de modo digno. Ele sabia que seus leitores se tinham mostrado ativos no passado, em simpatia, em bondade para com seus irmãos na fé. Por esta razão, exorta-os aqui sobre a importância de manter tal amor prático entre os membros da fraternidade cristã. Eles deveriam lembrar-se particularmente dos encarcerados, dos que estivessem sofrendo enfermidade ou maus tratos, pois os crentes deveriam compartilhar das mútuas provações. Amém? Então, ele vai mostrar no final da carta que os cristãos precisavam buscar a santidade, mas que precisavam viver em paz, unidos, ter bondade uns com os outros. Por quê, irmão? Esse texto de Hebreus 12, 14, ele é muito interessante. Por quê? Porque ele vai falar: seguir a paz com todos.
A gente só se prende ao quê? E a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. A gente acha a palavra mais forte aqui, santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas antes da santificação vem seguir a paz com todos. Ah, só com aquele que gosta de mim? Não, com todos. Ah, com aquele que falou mal de mim? Com todos. Seguir a paz com todos. Irmãos, é a parte mais difícil. E a santificação depende disso, irmão. É onde que Cristo ele vai falar. Antes de levar a tua oferta, porque ofertar não é difícil. Ele vai dizer, vai lá primeiro e conserta com teu irmão. E depois traz a tua oferta ao altar. Né? Então Cristo ele vai prezar pela paz. Por isso que ele é o príncipe da paz. Né? Então isso precisa ter entre nós. Somos diferentes? Irmão, é. E o criado também é o criado da sanidade. É isso aí. Né? Então, às vezes, a gente somos diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém pensa igual. Mas a gente precisa ter paz. Eu preciso respeitar a opinião do próximo. Preciso respeitar o ponto de vista do próximo, né? E viver em paz. Eu não posso concordar com o pecado, mas existem pessoas que você vai simplesmente falar, ela não vai concordar, vai ver, né? Mas amém, viva em paz, é o que você precisa viver. O que acontece? O prefeito trouxe uma mensagem muito interessante, sabe? O que falta na unidade, não vou nem falar das igrejas, é a falta de compreensão. Eu quero que o Senhor me compreenda, mas eu não quero compreender o Senhor. Eu quero que o Senhor aceite a minha opinião, mas eu não quero aceitar a tua. Infelizmente, eu venho correndo, e eu não quero, de momento algum, abaixar minha guarda para o Senhor. Eu também quero renunciar, porque entre eu e o Senhor e a igreja existe um relacionamento. Aqui é um relacionamento. Não é um relacionamento entre marido e mulher, mas é um relacionamento, é uma família. E dentro de um relacionamento existe o quê? A renúncia. Eu tenho que renunciar a alguma coisa e o Senhor tem que renunciar a outra. Por exemplo, a minha esposa às vezes quer fazer uma comida em casa, mas determinado tempero eu não gosto. Mas eu chego para ela e falo, você faz do jeito que você gosta de fazer, e eu trato. Então, se todos nós fôssemos assim, as igrejas seriam mais unidas, os irmãos seriam mais unidos, e nós seríamos a paz com todos. É isso aí. Só que, infelizmente, às vezes isso não acontece. E o apóstolo Paulo estava falando sobre a duas mulheres, né? Tiveram que comer fazer na obra, mas a gente, como elas não estavam reformando uma para a outra. É que eu falei, às vezes, vamos fazer assim, eu gosto da cor vermelha, vamos fazer um congresso, a cor vai ser vermelha, aí o pastor, não, amarela. A gente tem essa opinião, mas a gente tem que entender, eles estão lutando por uma bandeira que é Cristo. Então a gente tem que entrar num acordo para entender que escolha vai ser feita, mas não podemos deixar isso levar a ficar de mal, vamos falar mais. Irmãozinho sempre tem que ser poder. Isso não quer isso que é divisão, que é união, né? É isso aí. Mas até a igreja. Mas aí todos voltam. A prepotência, ela é diferente de todo mundo, né? Eu enxergo que não quero, eu estou enxergando que sim. Porque para você ser alguém cristão, você é obrigado a ser legal. E sabe quantas pessoas querem ser legal? Nunca. Foi o que eu falei. Eu sou capaz de fazer. Só que eu não quero. Aqueles dois foram para o apóstolo, Jesus está batizando lá, tal. Eu falo, acho que é de cima, bota o pé de baixo, não importa o que ele fez. Se não vigeria, era um motivo de contenda. É verdade. Mas o que ele falou? Ele foi humilde, entendeu? E já era algo para fazer discórdia, para manter a ensino maior. E importa o que ele fez. Então, Jesus fala assim, e ele se ligou a Deus, não sei se você igual a Deus, mas se humilhou. Então,
Então, às vezes, nós temos que estudar isso. Às vezes a gente precisa da igreja de um fala com o outro. Às vezes eu vi um pastor falando, um pastor que estava se eu assumi a igreja, né, no ministério de louvor, tinha irmão que não concordava em nada. Se eu fosse, a música da peça do boa, irmão. Aí só nem ia, eu nem dizendo, vou operar um ministério desse, Deus falou, um reino dividido e não substituído. Então, assim, eu acho que tudo tem que ter uma pressão, uma unidade, reconhecimento, arrependimento, reconciliação. Verdade. Irmãos, então a carta dos Hebreus está ok. Vamos para a carta de Tiago. O autor, o próprio Tiago. Deus deu uma boca só aí, irmão. Data 45 a 49 depois de Cristo. O tema, vocês marquem aí o tema. Tema: a fé manifesta-se pelas obras. Palavras-chave: fé, riquezas, língua, orgulho, oração. Esse Tiago aí, irmãos, quem é esse Tiago? Fala meu irmão, fala meu irmão. Meu irmão de Jesus, irmão de Jesus. Não é o apóstolo? Não. Quem é Tiago, pastor? Eu tenho um primo, é meu primo. Marido de Bruna. É meu pai. É meu pai. Não, é meio irmão de Jesus, né? Esse não é o Tiago Apóstolo. Não é, o Tiago apóstolo. Pegou a Simão, né? Oi? É, Simão. De João. O Tiago apóstolo foi o que foi morto por Herodes, tá bom? Então esse Tiago é o meio-irmão de Jesus Cristo. Aí vocês vão marcar aí. Tiago é classificado como epístola universal, porque foi originalmente escrita para uma comunidade maior que uma igreja local. Acho que o senhor podia dar a prova hoje. Podia, né? Está animado. Vamos lá. A saudação às 12 tribos que andam dispersas, juntamente com outras referências, indica que a epístola foi escrita inicialmente a cristãos judeus que viviam fora da Palestina, ou seja, não foi escrita para um povo só, foi para todos os cristãos judeus, né? Então toda carta, irmãos, ela é direcionada aos cristãos, né? Não aos judeus ortodoxos, aos judeus, seja fariseu, saduceu, nada, né? Aos cristãos judeus essas cartas foram escritas, tá? Então por que chamamos de epístola universal? Porque ela vai abranger todos eles e todos os povos cristãos, ou todos aqueles que se converteriam ao cristianismo, como ela hoje, né, serve para abençoar também as nossas vidas, tá? O autor, irmão, como pastor da igreja de Jerusalém, Tiago escreve as suas ovelhas dispersas. A maneira do autor se identificar simplesmente como Tiago revela sua posição de destaque na obra. Tiago, meu irmão de Jesus e dirigente da igreja de Jerusalém, é geralmente tido como autor. Seu discurso no Concílio de Jerusalém, bem como as descrições dele em outras partes, corresponde perfeitamente com o que se sabe dele como autor desta epístola.
tá bom? Então não há dúvida que Tiago, meu irmão de Jesus, que também foi um dos dirigentes da igreja de Jerusalém, tá? Foi o autor desta epístola. Data e as circunstâncias. O mais provável é que Tiago tenha escrito esta epístola durante a década dos 40 depois de Cristo. A data tão remota para a escrita provém de vários fatores. Por exemplo, Tiago emprega a palavra grega sinagoge, que quer dizer sinagoga, para referir-se ao local de reunião dos ensaios, reunião dos cristãos que ensaiam, falando de ensaio, reunião dos cristãos. Segundo o historiador judaico Joséfo, Tiago, irmão do Senhor, foi martirizado em Jerusalém em 62 depois de Cristo, tá? Então Tiago também morreu, foi assassinado por ser um cristão, tá? Então, por várias vezes, razões, supõe-se que a epístola de Tiago foi escrita numa época bem cedo. O uso da palavra sinagoga para a reunião dos irmãos prova que os cristãos ainda não tinham sido apartados inteiramente das sinagogas, tá, irmãos? Porque eles ainda continuavam frequentando, continuavam indo às sinagogas. Você vai ver que Estevão ia à sinagoga, frequentava a sinagoga, né, pregava na sinagoga, era muito normal, tá bom? Então vou continuar aqui a leitura. Prova que os cristãos ainda não tinham se apartado. Também fala dos anciões da igreja em Tiago 5,14, de modo que a comunidade cristã tinha se tornado um tanto homogênea, ou seja, da mesma raça ou família, da mesma espécie, ou seja, era um único povo, tanto gentios como judeus, tá? Se tornaram a igreja de Cristo, tá? A falta de uma menção de diáconos ou de bispo pode não ter significado algum, mas todo o espírito da carta é de uma singeleza e liberdade genuína no culto. Ao mesmo tempo, transcorrera tempo suficiente para que estabelecessem congregações no exterior da Judéia e ainda dá a entender que tinham abusado da doutrina da justificação pela fé em Cristo, levada a um extremo incorreto. Não se mencionam nela a destruição da cidade de Jerusalém, nem mesmo a questão de os gentios serem participantes com os judeus das promessas do Evangelho. Então, né, como eu falei, homogênea aqui, quero me retratar aqui, ele usava essa expressão homogênea, porque ainda a igreja era somente de judeus, tá? Diferente do que eu falei aí de cristão, de gentios e judeus. Então, por isso se data ela bem da década de 40, porque ainda os gentios não estavam sendo alcançados ainda, tá? Então era uma igreja homogênea, diferente do que acontecera no ministério de Paulo, que começou a ter divisões na igreja por causa de etnias, de raça, tá? E de credo. Vamos lá. Aí você vai pular 2 parágrafos e vai para o terceiro, depois da onde nós paramos. Onde está escrito: foi dirigido às 12, acharam? Vocês vão marcar isso aí. Foi dirigido às 12 tribos da dispersão, o que indica também que é de origem palestiniana ou de Jerusalém. Tá? Então, por isso, nessas bases aqui, que a gente tem a data aproximada desta carta, sendo da década de 40, entre 46, 45, né, até 49, dentro dessa década de 40, tá bom? O propósito: Tiago escreveu para encorajar os crentes judeus
que enfrentavam várias provações que punham sua fé à prova, né? Então a gente vai ver isso, irmãos, como eu já falei, em todas as epístolas, em todas as cartas, tá? Para corrigir crenças errôneas a respeito da natureza da fé salvífica, porque pessoas entendiam que a salvação vinha por aquilo que eles faziam, né? E ele vai falar que a fé, ela vem pelas obras, sim, né? Mas a salvação, principalmente, ela vem pela fé. As obras, irmãos, é o que nós podemos dizer? É a ação, é o fruto da salvação. Eu faço a obra porque eu sou salvo. Eu não faço a obra para ser salvo. Eu faço porque eu sou, não para ser. Tá bom? Então vamos lá. Vocês marcaram, né? Propósito. Para corrigir crenças errôneas a respeito da natureza da fé, né? Para exortar e instruir aos leitores concernente ao resultado prático da sua fé na vida de retidão e nas boas obras, tá bom? Então existe uma confusão na vida dos cristãos. Por quê? Por outro lado, alguém dizia, não vou fazer obra porque eu só preciso ter fé, né? E outros diziam, não, eu vou fazer obra porque eu preciso ser salvo. Então existia aí um impasse, né? Uma contrariedade ali, né? Era algo contraditório. Então, aonde Tiago ele vai tentar explicar que a fé sem obras ela é morta, mas todavia que a obra ela não produzia a fé para a salvação. Então, o que ele está ensinando? Que eu, que tenho fé e que sou salvo por causa da minha salvação, eu vou produzir obras. Então eu vou ter obras, eu vou fazer obras, fazer a obra de Deus, porque eu sou salvo, né? Porque eu tenho a salvação em mim. Amém? Então vamos lá. Visão panorâmica. Esta epístola trata de uma ampla variedade de temas relacionados à verdadeira vida cristã. Tiago exorta os crentes a suportarem com alegria suas provações e a tirarem proveito delas. Poxa, como tirar proveito de provação? Tirar proveito de luta. É saber que a provação, ela é o quê? Está forjando você. Na provação que forja o seu caráter. Na provação que forja a sua maturidade. Para você ser um cristão melhor. Para você ser uma pessoa melhor. Né? Para você ser até um ser humano melhor. Né? Então é através da provação. Então, por isso que ele fala, irmãos, tem de grande gozo, né? Uma pessoa natural nunca vai entender esta palavra. Quando passar por várias, ele não fala uma, por várias provações. Quem nos prova é Deus. Oi? Quem nos prova é Deus, né? Satanás tenta, mas quem nos prova Isso aí. Existe. Isso aí. Existe a diferença da palavra provação e tentação, ainda que elas pareçam ter o mesmo propósito, mas não tem. Ainda que às vezes uma luta possa ser uma tentação, né? Mas é uma provação. E aí, poxa, mas eu sou provado sendo tentado? Sim, porque o que aconteceu com Jó? Ele foi tentado e foi provado. Porque quem estava tentando era o diabo, mas quem estava provando era Deus, né?
Então, isso aí. Então, o que acontece? Qual é a diferença? Provação é aquilo que vem para fazer você subir, ser elevado, passar, quem joga videogame, passar de nível, passar para a próxima fase, né? Então, e a tentação? Ela tem o intuito de te abater, de te botar para baixo. Então eu entendo que os dois são bons. E fala que sair da prova, como nós não possamos aguentar, né, Deus? Porque na provação o diabo vem, irmão, para tentar. Né? Quando você está sendo provado, o que o diabo vê? Vulnerabilidade. Foi o que ele fez com Jesus, correto? Isso aí. Isso aí. Isso é só claramente. Provado e tentado ao mesmo tempo. Mesmo tempo. Isso é só claramente da pessoa. Então eu entendo que os dois andam. Anda junto, não tem jeito. Os dois não é diabo, não. Não é a aprovação e a tentação. Porque a aprovação vem de Deus e a tentação vem do diabo. Diabo. Quando você está sendo provado. Isso aí. Isso aí. Entendeu? Então. Como separar aí, né? Verdade, isso aí. É como eu sempre ilustro aqui, porque a maioria dos jovens hoje conhece videogame, né? E quando não tem videogame, tem um joguinho do celular que os velhinhos também gostam, né? Aí o que acontece? Você não passa, poxa, tem que começar tudo de novo. Né? Mas todo videogame, tudo joga, a maioria dos jogos. Praticamente todo jogo. Ele tem aquele livro que dá os caminhos. Na nossa vida, qual é o livro? É a Bíblia. Isso aí. O detonado, né? O detonado. Interessante isso aí. Às vezes você leu quando eu mostro aqui, passar de fase, então ninguém vai entender, cara. Às vezes é tão difícil a gente passar aquela fase, mas a gente esquece que a gente tem um manual na nossa mão que vai instruir a gente a passar. Tremendo, é isso aí. Às vezes é uma aula comum e Deus vem aqui, né? Parece difícil, mas não é possível para quem vai servir. É por isso, irmão, que o crente ele precisa ler a Bíblia. Ele precisa ler a palavra de Deus. Deixa ele ficar escutando aqueles vídeos da autoajuda, eu fico aí no Instagram. Verdade. Então, irmãos, é isso aí. Como a irmã Jocelina falou, tem pessoa que vai passar a mesma prova a vida inteira. Por quê? A pessoa passa aquilo a vida inteira. Porque ele não consegue passar. Só passa, igual uma escola, só vai passar de série se passar na prova. Né? Então, enquanto você não passa, irmão, não tem como. Tem gente que até que você fala 10 vezes. Mas aí nós falamos a aula, né? Vamos falar boa. E a Bíblia diz que ele dá, permite a aprovação e dá obstáculo. Não vem tentação nenhuma que nós não possamos suportar, né? E outra versão fala aprovação, a mesma palavra tentação, tem algumas versões que falam aprovação, né? Então, para você ver que anda junto essas duas palavras. E tem elas, se você buscar, elas são praticamente sinônimas, essas palavras. O que desistiu por causa da aprovação? Como é que ficou o que desistiu por causa da aprovação? O que desistiu? A questão é essa. É o que o pastor Rafael estava falando. Quando vem a provação, vem a tentação. Então ele desistiu porque ele não suportou a aprovação, porque ele foi tentado em toda a aprovação. Caiu na tentação. Caiu na Nessa tentação. hora, eu acho que a pessoa. Oi? Eu acho que nessa hora, o crente que ele tem uma estrutura e a Bíblia, ele se atribui buscando. Por isso é o que o pastor Rafael falou, um manual. É um manual que vai te ajudar a vencer. Eu vou buscar um livro aqui, no videogame, a gente fala, vou buscar no livro macete aqui, vou buscar no livro da Bíblia a forma com que eu vou conseguir. É isso aí. É isso aí. Alguns deixam para buscar quando está na
E aí, nesse meio tempo, não suporta a tentação. Você não suporta. É isso aí. É a mesma coisa que aconteceu com os discípulos, né? Jesus levou eles para quê? Para o jardim de Getsemane, para orar. Eles não oraram. Se eles tivessem orado, né, talvez eles suportariam. Quando Jesus foi preso, o que aconteceu? Com exceção de Pedro, todo mundo correu. Por quê? Não estavam prontos. Jesus estava dando uma oportunidade, né, para eles orarem, para eles se revestirem naquele momento, né? Então, Azar vai dizer no Salmo 137, com minha voz eu clamo, quando eu sei que eu estou comigo. Mas enfim, pode ajudar a oração mesmo. Então vamos lá. Ele vai exortar a resistir às tentações, a serem praticantes da palavra e não apenas ouvintes, e a demonstrarem uma fé ativa e não uma profissão de fé vazia, né? Irmãos, isso é muito tremendo. Por quê, irmãos? A gente só fala, a gente só prega. É muito bonitinho a gente chegar aqui pregar, falar que Jesus opera, Jesus faz, Jesus cura, Jesus liberta, né? E a fé? Será que a gente tem fé para isso? Pastor, você já foi provado mediante uma palavra do seu ministro? Já fui. Uma vez eu estava pregando sobre milagre e trouxeram lá uma pessoa na cadeira de rodas e botaram lá na primeira fila lá. E eu estava pregando exatamente sobre milagres, né? Sobre cura. E aí? Né? Mas ele falou, não é mediante a sua fé, você crê, você vai levantar da cadeira, porque eu acredito. Mas irmão, então é isso que a gente precisa entender, né? A gente pede, é igual pedir, Deus me dá o dom de milagre. Amém, Deus está pronto para dar. E como que você vai saber que você tem um dom de milagre? Você vai ter que orar por alguém, irmão. Você vai ter que interceder e pôr a mão em alguém, usar a autoridade, dizer levanta, abre a visão, né? Seja curado do câncer, chegar lá no hospital, o doutor pode tirar o tubo, pode tirar os aparelhos, Jesus está curando, né? Mas não é curado para levar uma foto, Uma pessoa dessa, ela tem que buscar muito. porque ó, vai ter comigo. É verdade. A vida dessa pessoa ela tem que estar em santidade. Tem que ter convicção, né? Santidade, ousadia. É isso aí. E fica mais essa barra e essa certeza, você falou, conforme você vai lendo, a tua fé vai aumentando. Conforme mais você lê, mais você vai ficando cheio. Aí você vai chegar aqui de uma situação dessa, você vai te lembrar daquilo que você leu naquela passagem. Isso, a fé, né? Também fica, uma burra do coração, né, da certeza que Deus te chamou, da certeza que Deus você vai ter o amor a curar. Verdade. Então vamos lá. Para a gente terminar aqui, irmãos. Eu vou só ler essa visão panorâmica. Adverte solenemente contra a pecaminosidade de uma língua indomável, né? A sabedoria carnal, a conduta pecaminosa. O que é? Não é pecado, irmão. É conduta pecaminosa. Pessoa que vive na prática do pecado, pecando, pecadinho de estimação, anda com ele, vive com ele peca dia após dia, tá? E a riqueza egocêntrica, tá? Ele não combate quem é rico, ele combate a prepotência por causa da riqueza, né? A pessoa pensar só nela por causa da riqueza. Se Deus está te abençoando, irmão, é porque Ele quer, através de você, abençoar alguém, né? Então você precisa entender que toda bênção, dádiva que você recebe é para que alguém seja abençoado. Então vamos lá. Tiago encerra ressaltando a paciência, a oração e a restauração dos desviados.
Em todos os 5 capítulos destaca-se o relacionamento entre a verdadeira fé e a vida piedosa. A fé genuína e a fé provada, ativa pela qual se ama o próximo como a si mesmo, manifesta-se pelas boas obras, mantém a língua sob rígido controle, né? Ele vai falar, se alguém é capaz de dominar a sua própria língua, ele é capaz de dominar todo o seu corpo, né? Então é a língua é a parte do corpo mais difícil. Não tem corpo aí andando aí de governar. Buscar sabedoria de Deus, submeter-se a Deus como justo juiz, confia em Deus para o viver de cada dia, não é egocêntrica nem libertina, é paciente no sofrimento e diligente na oração. O que é diligente, irmão? Zeloso, dedicado, aplicado à oração. Crente, irmão, precisa ser de oração. Não é pastor não, irmão, né? O crente, porque o pastor também é crente, né? Não é só porque é obreiro, não. O crente, ele precisa ter uma vida de oração, ele precisa orar, buscar a Deus. Amém? Características especiais. 7 características principais assinalam esta epístola. É muito provável que ela tenha sido o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, embora contenha apenas 2 referências nominais a Cristo. Há nela mais alusões dos ensinos de Jesus do que todas as demais do Novo Testamento. Isso inclui 15 referências ao Sermão do Monte. Mais da metade dos seus 108 versículos são expressões imperativas ou mandamentos. Sob vários aspectos, é um livro de provérbios do Novo Testamento, pois está repleto de sabedoria divina e instruções práticas, visando a uma vida cristã realista. Está escrito em estilo sucinto, ou seja, breve, resumido, com preceitos direitos e analogias realistas. Tiago é um hábil observador dos fenômenos naturais e da natureza humana pecaminosa. Repetidas vezes ele traz lições disso para desmascarar esta última, né? Que ele vai falar da língua, ele usa o corpo, ele usa, né, a natureza humana. Mais do que qualquer outro livro do Novo Testamento, Tiago destaca o devido relacionamento entre a fé e as obras, principalmente em Tiago 2, do verso 14 ao 26. Aí agora, por último, vocês vão fazer uma marcação. Tiago, às vezes, é chamado o Amós do Novo Testamento, por tratar com firmeza a injustiça e as desigualdades sociais. Amém? Marque isso aí e vamos corrigir o questionário. Conforme a palavra de Deus, é a condição básica para ser salvo e receber de Deus auxílio em todos os aspectos. Responda para nós, irmã Josemira. Ser. Então, segundo Daniel, está certo. Tem que separar esse casal aí. Separação é de Deus, na hora do estudo aí. 7 é da prova. Quanto à epístola de Tiago, é incoerente dizer que. Responda para nós, pastor Rafael. Letra A. 8 é da prova. A epístola de Tiago foi originalmente escrita
para uma comunidade maior que uma igreja local, portanto é classificada como Daniel. Essa é Epístola Universal. Epístola Universal? É. Isso aí, varão, tá certo. 9 é da prova. Essa prova tem umas 100 questões. Não, tem questões aqui que não é da prova, mas eu não sei qual é. Porque tem 2 marcações no meu livro, eu não lembro qual é a verdadeira. Mas uma delas é. 9. A epístola de Tiago foi dirigida aos gentios, o que indica também que é de origem grega ou romana. Responda para nós, Gustavo. Agora ele responde. Porque dirigida às 12 tribos e a origem é palestiniana ou de Jerusalém. Então está errado. Está errado. Isso aí. Certo, porque está errado, irmãos. 10. Errado. Ele respondeu certo, porque está errado. 10. Tiago às vezes é chamado o Zacarias do Novo Testamento, por tratar com firmeza assuntos que marcarão os tempos do fim. Certo ou errado, missionária Denise? Errado. Por quê? Porque ele é chamado de Amós. Isso, irmãos. Vamos para o próximo questionário. Não, irmão, vamos fazer o próximo. É prova, quinta-feira que vem. É a outra. É porque a segunda-feira a gente compromisso. Ele vai falar que você vai ganhar a varadinha. Não, eu não. Vamos lá, pastor. Ela desistiu de mim. Vamos lá. Questão de número 1. Tá gravando, não, rapaz. Questão número 1, pastor. Questão número 1. Quando a primeira epístola de Pedro é certo afirmar que, resposta número B, letra B, ó, letra B. Irmão, número B. Vocês estão terríveis, vocês me desconcertam aqui. Vamos lá. A questão 2 é da prova. Pedro testifica que escreveu sua primeira carta com a ajuda de, resposta letra A, Silvano. 3. É coerente dizer que, resposta letra D de dado. As 2 cartas de Pedro são escritas aos crentes dispersos da Ásia Menor. D de dado. 4 é da prova. 1 Pedro foi escrito com o propósito de confortar os cristãos no meio de suas perseguições. Está correta, certo? 5. 2 Pedro 2 e a Epístola de Judas tem semelhanças notáveis na incriminação dos falsos mestres. Também está correto. Eu nem sei se está certo, mas eu sei que está certo. Então vamos lá agora para o último questionário. Qual é a página aí? 150. Página 150. Quanto à primeira epístola de João, é incoerente dizer que, resposta letra D de dado, nesta carta os falsos mestres são chamados por João de raça de víboras. 7 é da prova. João, em sua segunda epístola, se identifica como B de bola, ancião. 8 é da prova. Terceira João
É uma carta pessoal endereçada a um fiel cristão, talvez pertencente a uma das igrejas da Ásia Menor, por nome de, resposta B de bola, Gaio. Ao amado Gaio. 9 é da prova. Judas é o único. Oi? Judas é o único escrito do Novo Testamento que fala de Jesus como nosso advogado para com o Pai. Errado, porque é João. 10 não é da prova. Judas contém a incriminação mais vigorosa e direta do Novo Testamento sobre os falsos mestres, bem como a bênção mais sublime do Novo Testamento. Está correto. Amém? Irmãos, está errado. Tá? Quem já tem seu dinheirinho já pode começar a pagar o livro. Se quiser tá bom? abençoar o irmão aqui. Quiser abençoar o irmão ali. E semana que vem, irmãos, nós não vamos ter aula na segunda-feira, tá? Tem um compromisso. Vou levar minha esposa, ela vai estar pregando. E aí vou estar conduzindo com ela. Mas na quinta-feira nós vamos estar aqui, tá? Para nós estarmos estudando a palavra de Deus e vocês fazendo a prova para mim corrigir e dar 10 aí a vocês, em nome de Jesus. Amém? Tenha fé. Vamos orar? Vamos colocar de pé, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor. Eu vou pedir neste momento que a missionária Denise faça essa oração. Amém? Pode orar. Deus, a ti somos gratos, Senhor, por esse momento que tivemos, ó Pai. Meu Deus, aprendendo mais a tua palavra, Senhor amado. Meu Deus, assim como diz no livro de Ezequiel, é doce como mel. Meu Pai, em nome de Jesus, que nós devemos não somente ser ouvintes, Senhor, mas praticantes da tua palavra. Deus, muito obrigado por teus ensinamentos, por usar a vida do pastor Gustavo, por usar cada um de nós, Senhor, para interagir um com o outro e aprender mais de Ti. Pai, nos leve em paz e segurança. Meu Deus, guarda a vida do pastor Gustavo, meu Senhor, dessas estradas. Meu Deus, toma ele com as mãos. Deus poderoso, a sua família e a cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Cristo, a rica e doce comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Amém.